Mas vamos gravar? É, né? Pena que não dá pra soltar isso como episódio, né? Porque é muito interno. Fica na Mas, gaveta. é. 1 hora de gravação de reunião. Seria o capítulo da reunião. O último teve, acho que, reunião também. Acho que foi o último ou penúltimo. Mas não é... Bom que assim não precisa de ata, né? Mas aí eu tava vendo eu preciso escutar ainda os episódios, os primeiros que a gente gravou de cada podcast, pra ver como é que evoluiu nesse 1 aninho. E é engraçado que no ano passado, antes de lançar, eu ficava pensando como é que ia ser, né? Porque se eu tivesse que viajar justo na mesma época que foi do ano passado, eu ia viajar justo na época do 1 ano de aniversário de 1 ano. Por isso até que não deu pra fazer nada. Foi uma pena, mas... Inclusive, você tá proibido de viajar na semana da WWDC. Se você viajar ano que vem nessa semana, você vai contratar alguém pra ficar no seu lugar, porque foi complicado. É. O bom é que a gente sabe que a gente faz falta nessas horas, né? Você fala, putz, você foi, nem percebi. É ao contrário de cara, quase morri. Não faz isso de novo, não. Não, faz falta. Não, faria... Nossa, que horrível, né? Faria menos falta se não fosse na semana da WWDC, né? Sim. Mas é que aquela semaninha é bem complicada. Nossa, eu e o Felipe gravando aquele A Fonte na terça-feira, os dois assim, mais pra lá do que pra cá, né? Na capa da gaita. O Felipe, a gente gravou 1 hora mais tarde, a gente tinha marcado pras 10. Aí eu tava aqui, eu acordei tipo 7 da manhã, até um pouco antes, eu já vim, já comecei a mexer aqui, porque na segunda-feira eu não consegui fazer nada. Claro. Eu só li coisa, vi, né? Aí na terça eu comecei a ver vídeo de session, não, nem tinha saído vídeo de session ainda. E aí eu tava aqui, faltava tipo 15 minutos pras 10, eu vi que o Felipe não tinha ficado online em nenhum lugar ainda. Aí eu mandei mensagem pra ele na mensagem, se você quiser gravar 1 hora mais tarde, por mim tudo bem, né? Porque eu tava super ocupado e tal, e ele tinha ido dormir tarde. Aí ele só apareceu perto das 11. Então ele deve ter, tipo, acordado, viu a minha mensagem, botou o despertador pra 1 hora depois e foi. Tem dessa possibilidade exatamente o que eu faria também. Né? Se acorda e vê essa notícia e fala, então vou aproveitar. Com certeza. Mas não deu pra perceber o cansaço extremo que vocês estavam escutando o episódio, não. Sem esse contexto extra, teria passado batido. Na real que não era exatamente um cansaço, era tipo muita coisa ao mesmo tempo, né? Tipo, overwhelmed, assim, porque gravando, mas ao mesmo tempo tá saindo vídeo da WWDC e o pessoal no Slack do 9 to 5 Mac, e aí, achou isso aqui no código, e aí alguém posta não sei o que, sabe? Aí você fica naquela... Porque as notícias estão acontecendo ainda e você tá falando delas, e aí você fica, não, pera, oi, que? Então, tipo... Fica um olho no microfone e o outro no que tá acontecendo. Você fica vesgo. Nessa situação é difícil. Você tem que... o episódio é o episódio é o episódio. Ele é o que a gente sabia nesse momento, um retrato disso e bora. Que senão esquece, né? Você terminou de gravar, tem que fazer já um follow-up preemptivo, já colocar no meio lá, aí já apareceu outra coisa no meio do caminho. E esquece, né? Nessa hora fecha tudo e fala, bom, o episódio será sobre um retrato do que eu sei até esse momento e semana que vem a gente... resolve isso. Quer dizer, o Marcos resolve, né? Seria nesse caso, porque eu já teria voltado a essa altura, então... É um snapshot, né, daquele momento, né? Bom que o Edu editou rapidinho, então não ficou muita coisa defasada. Mas você acompanhou alguma coisa? Eu sei que não muito, mas tipo... Você teve um spoiler dos capítulos do vídeo da WWDC lá... Mas o seu erro, se bem que não, eu ia falar que o seu erro foi olhar no YouTube, mas se você fosse no site da Apple ia ser pior ainda. Exatamente. Essa foi o que eu pensei foi, se entrar no site da Apple, vai estar lá, a primeira coisa vai estar, se anunciou o headset, vai estar o headset. Essa altura eu não sabia ainda, não queria ver. Eu não queria nem saber o nome, nem ver como é que ele era. Então foi no YouTube e com a mão fechadinha assim, fazendo só um buraquinho pro olho focar só numa coisinha assim, e consegui chegar. Mas assim que abriu o vídeo, já tinha tagzinha lá do YouTube mesmo. Veja o Apple Vision Pro agora. Eu falei, mas tudo bem, né? Mas foi só... Nem o monóculo anti-spoiler resolveu. Né? Mas eu consegui me desligar muito bem, assim. Isso é uma coisa... eu acho que é positiva da minha personalidade. Que eu, assim, não vai dar pra ver e pronto. Eu vou ficar
remoendo, pensando nisso, não fiquei distraído. Tanto que no dia da... Mas eu sou assim. Eu também, tipo, se fosse na mesma situação, ou até em casa, tipo, digamos que eu tivesse aqui, mas tinha alguma coisa, por motivos de força maior, eu não ia poder assistir. Beleza, não vou poder assistir, não tem meio termo. Ou eu vou sentar e vou assistir o negócio, ou eu não assisto, finjo que não aconteceu, finjo que não existe, e aí de noite ou amanhã, quando der, eu vou lá e assisto como se tivesse acontecendo naquele momento. Sim. Que foi o que você fez. Mas... Né? Pena que teve o spoiler, mas enfim, eu sigo esse... Porque aí você fica... não, pô, tô aqui no celular, mas vou ficar olhando aqui no celular pra ver... Você não vai conseguir ver direito, você só vai ficar irritado. Não adianta. E eu, assim, como eu não estava vendo... É claro, não ia entrar no Mastodon, porque aí todo mundo ia estar falando só disso. Não. Então eu, né... Instagram também, evitei as redes porque... Nem no iMessage do ADT, né? Também não, vocês eu mutei e beleza, né? Mas... Corretamente. Na hora foi como se não estivesse acontecendo, é muito engraçado, assim. Se eu não pensasse ativamente que neste momento agora tá rolando a WWDC, era como se isso não existisse. Por outro lado também, né? Vendo depois do evento, foi aquilo que eu comentei no ADT. Parecia que não tinha o menor valor de novidade mais, porque não era mais uma novidade. Eu estava... bem ciente que eu tava indo numa gravação, atrasado, fui o último a saber dessas coisas todas. E a gente tava até se falando na hora, né? Eu vi quando em Portugal já eram, sei lá, 2, 3 da manhã, uma coisa assim. Vi só pela metade, aí na manhã seguinte eu acordei, era umas 7, 8 horas lá e assisti o resto antes da Larissa acordar, dos pais dela querem começar o dia também. Então, eu vi em 2 etapas, né? Eu tava até falando com você, putz, vamos ver. Eu falei, não, vou ter que parar de ver, não vai dar pra ver agora. Mas o headset mesmo só consegui ver no dia seguinte. O design dele, o aspecto, toda essa parte foi só no dia seguinte. Mas funcionou bem, esse bloqueio preemptivo de spoilers e consegui chegar a dar play no evento sem ter ideia do que esperar, foi bacana. Mas e Portugal? Cara, eu nunca... vai soar meio escroto isso, mas todo mundo me conhece, né? Sabe que eu não sou escroto nesse nível, mas Portugal nunca despertou muito o meu interesse de turismo. Assim, é um país lindo, agora eu sei disso. Eu digo mesmo, né? Todo mundo sabe que eu não sou... Eu acho que eu já falei em algum ADT, porque já teve, por conta do negócio de fazer conferências e tal, eu já tive em mais de um país que eu não tinha o mínimo interesse de conhecer, não por... odeio esse país, mas só porque, tipo, nunca me passou pela cabeça. Sim. E daí, e não teve um até hoje que eu fui que eu não falei, putz, que legal, né? Por que eu não vim antes? Exato. Então, todo mundo acha que tem uma lista de prioridades. Pensa em 10 países que você quer conhecer. Por que você não pensou nos outros 180, 190, sei lá? É por isso, né? Então, lista de prioridades, tem muito lugar que eu ainda queria conhecer, muito lugar que eu voltaria. E é o que eu sempre falei sobre Portugal e Canadá, que ironicamente agora eu conheço os dois. Os dois por conta da Larissa. Mas tenho certeza que se um dia eu fosse, seria legal, lindo, muitas coisas pra ver, e foi exatamente como é que foi. Mas como eu nunca tive esse interesse turístico pra conhecer Portugal, eu nunca tinha lido a fundo sobre as atrações e quais cidades vale a pena conhecer, até a parte de gastronomia também, era um gap enorme que eu tinha na minha biblioteca de conhecimentos gerais, e eu só vi o tamanho dele quando eu cheguei por lá e comecei a ver, de fato, como assim... Agora eu entendo a galera que vai pra lá, se muda, vai pra lá e curte tanto que, putz, agora eu quero morar aqui, porque tem uma personalidade própria e eu não tive nenhum problema com o pessoal. Sempre falar, o pessoal é meio grosseiro lá, se eu falar com as pessoas, especialmente de pessoal vai no restaurante, coisa assim, zero. Não sei se... que tem um lance que eu acho que o pessoal de Portugal, no geral, é mais... Mas isso é verdade de muitos lugares, não só de Portugal. Mas acho que talvez como eles falam, né, o mesmo idioma, ou pelo menos muito próximo, talvez isso pega um pouco mais, que é uma linguagem mais direta e objetiva. Sim. Que é uma coisa que até eu, às vezes, passo por grosso no Brasil, e enfim... que as pessoas acham que você falar uma coisa direto, você tá sendo grosso. Não, você só tá sendo direto. Porque o brasileiro, no geral, tem o costume de... Se vai falar uma coisa que pode te desagradar, a pessoa dá vários rodeios, né? Dá uma maciada ali, né? Tipo... Se você vai falar não, né? Tipo, veja bem, eu respondo não. Se a resposta é não, eu vou falar não. Né? Não. Tipo, e aí talvez o pessoal lê, às vezes,
Porque realmente o pessoal de Portugal, eles são muito, assim, pelo menos o pessoal que eu interagi lá são diretos, mas eu gosto disso, tipo, mas não é por grosseria, é só o jeito deles. A mesma coisa, então não tive, eu cheguei com um pouco dessa expectativa, mas não, foi ok, assim, histórias que a Larissa me contou de quando ela já conhecia, ela tinha ido pra lá fazia uns anos com umas amigas, e ela contava outra história e falava, nossa, tá, tomara que a gente não passe por isso, e enfim, não passou, ou se passou, foi tão natural que eu também não percebi, né. Tem uma coisa deles que às vezes você faz uma pergunta que a resposta é óbvia, e eles não falam, tipo, poxa, é óbvio, né? Não, mas eles respondem com a resposta óbvia, e isso pode soar grosseiro, cara, dependendo da... Eu não sei nenhum exemplo, mas acho que você sabe. Posso te dar um. A gente tava em Lisboa, não, no Porto. A gente tava no Porto, e aí, lembra do que a gente falou de viagem? Comprar o hop-on, hop-off, vamos ser turistas na cidade que a gente tá sendo turista? Então eu queria comprar o ônibus lá, de fazer o tourzinho pela cidade, etc. E aí tinha os diferentes ônibus e tinha o barco. E eu falei pra moça que tava me vendendo ingresso, me diz a diferença entre esse roteiro de ônibus e esse de barco. Ela falou, o de ônibus você vai no ônibus e o de barco você vai no barco. Eu falei, tá, muito obrigado. E beleza, né? Entendi o que ela quis dizer por trás disso, né? Então, exemplo perfeito. Teve uma placa também, não foi? Que se a porta está fechada, significa que estamos fechados. Exatamente, né? Então, ok, né? Beleza. É divertido, a gente se diverte pela situação, mas dá pra entender também que não é uma grosseria. Não sei, é a dinâmica. Fez sentido o que ela respondeu, né? Eu que devia talvez ter formulado diferente a pergunta. Mas foi... É que eu acho que o que ela quis dizer é que a única diferença é que um é de ônibus e o outro é de barco. Não tem nenhuma diferença de roteiro significativa, né? A preferência é, você prefere de ônibus ou de barco. É exatamente isso. No Brasil, é isso que a pessoa ia responder. Não, depende do que você prefere. Se você prefere de barcos e não de ônibus, o roteiro é o mesmo. Mas lá eles falam, o de ônibus é de ônibus e o barco é de barco. Tipo, é a mesma resposta, só que dada de formas diferentes. E uma ignorância completa que eu tinha, de novo, né? Por nunca ter olhado com esse interesse turístico de ir e conhecer e explorar, eu não tinha ideia do que esperar a respeito de... Pra mim, Lisboa seria um lugar inteiro plano, e não, né? São 7 colinas, etc. Então você passa o dia inteiro subindo e descendo, uma arquitetura que me lembrou muito uns pedacinhos da Itália, né? Não que seja uma cópia, mas enfim, né? Tem ali uma semelhança. Mas é engraçado que eu falei, você pensa, óbvio, né, porque tem Espanha, tá tudo colado ali, um pouco da França, não. A Espanha é diferente, Portugal me lembrou a Itália, mas a Espanha não, apesar de estar literalmente ali no meio do caminho. E um monte de cidadezinha legal deu pra conhecer, porque o roteiro a gente chegou lá ficou em Cascais, na verdade, que é pertinho de Lisboa, então pegava um trem pra ir voltar pra Lisboa quando dava, e aí pra subir até Braga, que é bem lá pra cima, já é quase na fronteira com a Espanha. Peguei um monte de cidadezinha, tipo Óbidos, que eu nem sabia que existia. Tem Aveiro, que é tipo uma Veneza deles, assim, tem que é onde eu estive. Então, que eu comi os ovos moles, né, que você perguntou se tinha comido. É o único lugar que eu conheço de Portugal, porque eu desci, acho que foi em Lisboa, na época, e... Né, só fui direto pra lá. É um lugar bem bacana. Sim. Recomendo também, tem bastante restaurante de frutos do mar, aqueles restaurantes que tem o aquário com lagosta, né, aquela coisa toda. Esse a gente só passou, e aí paramos num lugarzinho lá pra comer os tais dos ovos moles, mas putz, Nazaré, Fátima, subimos, né, até Braga, enfim, as cidades grandes, Porto, Lisboa também, deu pra fazer um roteiro bem bacana. E um que você teria adorado, a gente foi pra um lugar chamado Peso da Régua, que fica mais pro norte. Eu achei engraçado o nome. Eu até procurei, porque tinha a cidade Peso e tinha a cidade Régua. Então, é que nem, sei lá, aqui em São Paulo a gente tem Salto de Itu, que nem é mais assim, mas é parecido. Tinha Salto de Itu, e lá tava rolando um festival de vinhos do Douro. Você gastava 3 euros pra comprar a sua taça e só. E tinha, sei lá, uns 40, 50, 60 produtores regionais ali de vinhos. Tá caro, hein? Porque em Logronho lá, se eu não me engano, só que já fazem alguns anos, foi 2017, se eu não me engano, era 1 euro, se eu não me engano, então, a taça. Inflacionou. Mas aí tinha umas comidinhas lá na parte de cima, tá? Comida, uma outra coisa também, que eu não tinha ideia da francesinha, que você me falou, cara, come francesinha, mas pede metade. Eu pedi metade, não dá nem pro cheiro. Você comeu em todo lugar que eu passei, eu pedi a francesinha e trouxe o molho. Você não mandou foto? Pode ser.
Cara, não sei, o lugar onde eu comi lá, e isso é uma coisa que eu ouvi de todo mundo que comeu, então eu pensei que fosse em todo lugar, ou então a gente tem padrões de o que é muito grande diferentes, mas onde eu comi era muito grande, tipo, eu comi aquilo e fiquei, sabe, quando você come, você quer só se jogar assim e morrer, né? Mas é muito bom. Não é porque é ruim, é porque é muito bom. E é tão bom que, tipo, o negócio é enorme e você já tá cheio, mas você quer continuar comendo, porque é muito bom mesmo. Uhum. Então, eu tô tentando achar que o nome do lugar que a gente foi pra comer foi o nosso amigo Felipe Kellerman, que apresentou pra gente o lugar. Inclusive, o que o Anthony Bourdain tinha ido, levaram ele lá e tal. Eu não tô com o lugar aqui, não. Vou deixar na descrição, na hora que eu pegar o nome. E é que eu acho que ela assusta, Bom, vale mencionar, né, que é um sanduichão então, de é isso. um monte de carne com hora que chega, queijo por cima. Assusta. É o croque madame, então é tipo um misto quente com o ovo por cima, mas no meio tem carne, aí por cima tem um molho de como se fosse um parmegiana e batata frita também. Então a hora que você olha, fala, nossa, foi uma criança lariquenta que inventou isso aqui. E aí é aquela coisa enorme. Mas não, vai rápido, não sei, né? Ou eu gostei tanto que eu um prato de larica mesmo. É, né? Assim, é muito prato de larica. Mas assim, quantas camadas tinha? Tipo, qual era... Faz aí com as mãos, qual era a altura do sanduíche? Era, sei lá, eram 3 dedos, 4 talvez, e mais o ovo. Então... Tá, não, então é mais ou menos... Eu não sei, eu acho que o que eu comi talvez era um pouquinho mais gordinho que isso. Pode ser. Mas aí tinha, sei lá, tinha presunto, tinha tipo hambúrguer dentro, queijo, aí mais o queijo em cima, mais o molho é delicioso, o molho. Ele é levemente apimentado. Sim. Então, o Felipe Kellerman falou pra mim, ó, no mercado você consegue achar o molho certinho de francesinho. Eu falei, eba! Eu trouxe 2 garrafas pra gente fazer aqui, a hora que a gente inventar de botar a mão na massa pra fazer. É óbvio que não vai ficar igual, mas se ficar parecido já tá beleza. Pesquisar se eu acho uma receita pra fazer esse molho em casa. É que ele vai muita coisa, né? O que ele falou, cara, são tipo 20 ingredientes pra fazer o molho. Você acha que vai dar mais certo você procurar na Amazon, que você certamente consegue achar barbecue o molho. Também vai... Eu já fiz barbecue, né? Barbecue vai muito ingrediente também. A sua disposição de cozinhar ela é maior do que a minha, isso sem dúvida. Então... É que você não viu eu cozinhando, eu acho, porque o Rafa que achou engraçado, que ele não tá acostumado também a ver alguém cozinhar, tipo, sei lá, que nem eu, porque eu coloco muito tempero na comida mesmo, e eu tenho todos os temperos do mundo, assim, tipo, tá, não todos você entendeu, mas eu tenho muito tempero, então, tipo, eu tenho um negocinho que giratório, que vai vários vidrinhos, assim, de tempero, que fica no fogão ali, então ali estão os temperos mais usuais, assim, aí tem mais 3 moedores de pimenta, cada um com pimenta do reino diferente, o moedor de sal, mas aí no armário ali eu ainda tenho mais um monte de vidrinho de temperos mais esotéricos. Tá, assim, então né? aí você conseguiria fazer. Dá pra você fazer mole. Não, exóticos. Não, eu tenho aqui os principais, a gente colocou um apoio na parede com os vidrinhos que ficam pendurados, que é bonitinho. Esses que giram, eu nunca achei um que eu gostasse do custo de espaço versus o benefício que eles oferecem, porque eles são sempre tão grandes pra você colocar 12, 15, 18... vidrinhos ali, ele ocupa espação ali na pia. E não sei se as pias... Eu não sei quantos o meu tem. O meu... Eu acho que o meu cabe uns 12 potinhos. Então ele é um pouquinho menor. Não é, assim, é meio mequetrefe, assim, não é grande coisa. Os vidrinhos são bonitinhos, são bem feitinhos. E eu tô com ele já faz, sei lá, 2 anos e até agora não quebrou, que continua girando. Então, acho que... Mas é que a minha cozinha é muito espaçosa, né? Porque eu priorizei isso no apartamento aqui, então talvez também por isso não faz tanta diferença, né? Não sei. Nesses nunca rolou. Tem um apoiado aqui na parede. Eu cacei agora no Mercado Livre e Amazon, não tem molho de francesinha pra comprar, então você vai ter que fazer mesmo. Não vai ter jeito. Ou peço pro Boom traficar. Pode ser, né? Verdade, Só tem que guardar muito bem na mala, mas aqui no nosso caso os 2 chegaram inteiros, né? Mas rolou. Então, assim, todo dia era... Não sabia que tinha isso, não sabia que tinha aquilo. Até coisas óbvias, assim. Tem lá um monumento gigantesco do descobrimento, o padrão do descobrimento. Não sabia que existia. Não sabia que tinha um Cristo lá do outro lado do Rio também, em Lisboa. Então, pra mim, literalmente tudo foi novidade 100%.
E foi engraçado um dia que eu fui gravar o Boreadev lá, na metade do dia lá, né? Que é 11 da manhã aqui, são 4 horas pra frente lá. E caçar lugar pra gravar. Eu gravei de dentro do carro, gravei um dia... Eu fui, como tem aquele monte de morro, né? Eu falei, bom, quanto mais eu subir, menos gente vai ter em volta, né? Mas é Europa, todo lugar tem uma obra, tem um sino tocando, uma escola com a criançada correndo. Então foi um desafio achar um lugar pra gravar. Nesse dia não ficou muito bom o áudio, mas aquela coisa, é um dia só, o pessoal acho que compreende, né? Nem passando lá naquele lance mágico da Adobe, ele resolveu, piorou. Falei, então tá bom. Então, pelei, aprendi a lição. Não dá pra abusar da boa vontade pra fazer desse jeito aqui. Mas beleza. Mas, putz, foi ótimo ter conhecido e visto como eu passei anos tendo tido a chance de ir pra lá numa viagem ou outra e não fui, que foi besta que dava pra ter ido. Tem um monte de bar divertido, né? Eu posto história de bar sempre, né? Então, teve aquele... Eu queria ter ido num chamado Red Frog, que é um que tá na lista dos 50 melhores bares do mundo, etc. E é o único de Portugal. Lá já tá faz uns bons anos, tá por lá. E vacilei, tinha que ter reservado antes, tipo, muito tempo antes, algumas semanas que seja, e achei que fosse chegar lá, esperar um pouquinho na porta e beleza. Não, eles estão limitando até pra criar esse hype, parece que o lugar é bem pequeno lá. Mas o outro Felipe Cipriano, que também escuta aqui os podcasts de Gigahertz, ele encontrou no primeiro dia, primeira noite que eu tava lá com a Larissa, e levou a gente nos bares, deu uma dica bacana, a gente fez um chamado Toca da Raposa, que tem drinks clássicos com uma outra modificação que foi interessante, e ele deu a dica que a mesma dona tem um bar chamado Uni. E esse Uni a gente foi eu e a Larissa só, a gente foi no outro dia, e o lance do bar, você tem que comprar ideia, ou não, se você não comprar ideia, esquece. Nesse dia a gente não comprou ideia, então a experiência não foi tão bacana quanto poderia ter sido. A gente falou, nossa, muito legal. Mas você vai lá, primeiro que é um quadrado, cabem 2, 4, 7 pessoas no máximo, é uma estação só, o bar já é o balcão que serve, então tem o bartender, é tudo umas cortinas em volta, e todo mundo em volta de uma mesa, sentado. E é uma mesa coletiva, então para você conhecer quem tá junto e tal. E os drinks, não tem a descrição dos ingredientes. Tem, você vai tomar o drink tal, ele é doce, otimista, promissor, surpreendente, frases que são meio amplas, que não dizem nada, mas que apontam mais ou menos ali pra onde você quer. Não vai ter whisky, não sei o quê. Não, ele é seco, ele é doce, amargo, ok, mas também começa a ter esses... E se você falar, me vê qualquer coisa com whisky aí, eles te xingam? Então, sabe o que é o lance? Aí você faz o seguinte... Me vê um whisky otimista. Aí você pede lá o drink tal. Aí ele serve, né? É sempre um copo... O legal é que toda a parte visual é sempre muito bem feita. Então é um copo diferente e tal. E eles fazem o drink pra ter um aspecto bacana também. A luz é mais baixinha. E aí você toma, o cara fala assim, o que você identificou aí? E eu sou péssimo com paladar. Se me der um limão, eu vou... o suco de limão fala, putz, é meio cítrico isso? Acho que é. Eu sou muito ruim de paladar. Então, sei lá, cara, eu senti uma coisa meio herbal e tem pouco álcool, o que tem? Aí ele passa a falar, tipo, 25 ingredientes, né? Tem um pouquinho de whisky, tem um pouquinho de baunilha, tem um pouquinho de, sei lá, cúrcuma, tem sal, tem um pouquinho de shoyu, tem não sei o que lá, e tem não sei o que lá, e tem não sei o que lá, e não para, fala, tá, não é à toa que eu não senti um gosto específico. Como que você vai, né, tipo, você talvez consiga identificar qual é o álcool principal ali e baunilha, né, relativamente fácil, mas fora isso, então. Com um monte de ingrediente assim, não dá. Eu queria ter ido com meu irmão lá, porque ele, pelo trabalho dele, já tem isso mais desenvolvido, né, então seria legal, mas... Mas assim, eu tirei sarro, mas assim, eu achei interessante, talvez é um negócio que eu iria uma vez na vida só, né, pra tipo... brincar, como uma brincadeira, não como, tipo, vou lá beber. Sim, valeu ter ido, conhecer, e é uma ideia legal. Só, pode ser que no dia seguinte a gente fosse achar essa coisa mais incrível do mundo. Naquele dia não rolou, não encaixou, né? A gente tava já cansado, era a última coisa antes de voltar, então teve tudo isso. Foi ok. E aí, do Red Frog... Tem um problema, por exemplo, pra eu ir nesse bar, né, você falou esse lance de sentar com todo mundo ali e tal, o problema é que a gente vai em bar à noite. À medida que o dia vai passando, eu vou ficando menos sociável. Quanto mais tarde, menos sociável eu fico. Então, pra eu fazer um negócio desse de noite é complicado. Se fosse de manhã, que
É bem assim, é como se fosse uma barrinha lá de sociabilidade que vai caindo ao longo do dia, né? Uhum. Então, tipo, quando teve o encontro da DT lá, por exemplo, o truque que eu faço é dormir. Eu vou lá, final da tarde, durmo 2 horinhas e aí dá uma recarregada na sociabilidade. Uhum. Mas, putz, eu tenho problema com isso, por isso que eu não vou tanto em bar assim, vou mais em viagem mesmo. E é isso, lá você não tem onde esconder, porque você tá colado com outros casais, gente que tá lá sozinha, e você tem que interagir, né? É muito pequeno. E também o bartender que tava lá tem um lance de tentar promover mesmo a interação. Então, se você não comprar a ideia, vai ser uma experiência muito ruim. E pra gente não rolou. Mas a ideia é bacana, só naquele dia não funcionou muito bem. O bar é uma dinâmica de grupo de RH, tipo assim. É tipo isso, exatamente. E aí, a gente teve um também, que o Felipe, a gente foi primeiro no Toca da Raposa e depois cruzou lá a cidade pra ir num outro que era baseado só em... O lance dele era mais vermutes. E aí tinha uns drinks autorais também e tal, uma comida boa. E aí até esse eu postei um story também, que era uma faquinha assim, vermute kills, esse foi divertido. E esse era o 4 teste, esse foi bacana de ter visitado. Até queria ter voltado lá, mas não deu tempo. E teve aquele que todo mundo comentou nos meus stories quando publiquei, que foi, ele chama Monkey Mash, que é junto lá do Red Frog. Eles pegam muito o refúgio de quem tem no Red Frog e não consegue, mas eles têm uma personalidade própria também, uma decoração meio tique assim. E os autorais também são todos malucos. E o que eu pedi, que era muito parecido com o Negroni, vinha com uma folha, também de um guardanapo assim, de morango. Era escura, mas você mordia, tinha gosto de morango. E em cima tinha umas larvinhas, uns maggots, assim. Era estranho. Era só a casquinha das larvas, não era a larva viva, né? Não era squishy, né? Sim, Viscoso, mais gostoso, como diria o Rei Leão. Eu. Então é pra dar textura e tal. É pra chamar atenção, óbvio. Pra tirar foto e postar, e pra ser uma ideia muito louca. Mas no fim das contas eram umas casquinhas de, sei lá, proteína só e só, né? Aí você comia um pouquinho, mastigava, aí mordia lá o papel de morango, tomava o que parecia muito um Negroni no fim das contas. Esse foi divertido. E lá, cara, o pessoal tava também... Tem muito disso, né? Esses bares de mágica e coquetelaria, o lance deles é conversar, te dar uma boa experiência, né? A gente começou a conversar com eles. E, por aqui, pra onde vocês saem pra comer? E pra beber? A gente vai pro Porto, dá uma dica de lugar e tal. E todo mundo que tinha comentado, o pessoal falou, é um bar chamado Nexo, que foi o que eu te mandei a foto do cardápio, que tinha drink com pipoca, tinha drink de bagel, como é que era? Era umas... Agora já tava falhando a memória das bebidas lá do dia. Pessoal de alta gastronomia tem um fascínio com pipoca que é incrível, né? Tipo, você pede uma sobremesa lá, um pudim de leite com crocante de pipoca. Uhum. Tudo tem que ter pipoca. É tipo 2 pipocas assim em cima do negócio. Eu lembro que eu via lá no Top Chef, quando assistia Top Chef, que também tinha todo um lance com pipoca, de você colocar como guarnição pequenininha, assim, também uma pipoquinha. Mas... Ou então pipocas de outras coisas. Pipoca de arroz, pipoca de soja, pipoca de sal do Himalaia, sei lá. Pode crer. Então, mas esse Bar Nexo foi um dos mais bacanas que a gente foi, e era um pessoal que era daquele Monkey Mash e saiu de lá e foi fazer. Mas teve uma cena bacana de coquetelaria lá, de comida também, né? Não só francesinha, mas muita coisa óbvia, né? De peixe, base de bacalhau, nem se fala, né? Mas todo o rolê foi mais surpreendente do que eu já imaginava que seria, sabendo que eu já tinha um gap gigantesco aí de conhecimento do que esperar lá de Portugal. Espero poder voltar pra curtir agora com calma, né? Nem tudo ser novidade, porque tem a parte ruim de tudo ser novidade que você perde muita coisa. Eu tô nos detalhes aqui eu já tô perdido sobre o que era em cada cidade, né? Eu quero voltar também pra Portugal pra fazer turismo mesmo, né? Porque quando eu foi pra Swift Aveiro, que é em Aveiro, né? Então, mas rolou, eu lembro que acho que foi uma das conferências que eu fui que mais teve coisas assim pra explorar, de fazer turismo dentro da conferência. Acho que das que eu participei foi uma das que mais teve isso, porque eu acho que eu fiquei uns 3, 4 dias e foi tipo um dia de conferência e o resto foi passeio e restaurante e tudo mais. Tirei umas fotos bem bacanas. Eu tenho uma foto, se eu não me engano, que até eu fiz
fracture dela, que tá na entrada aqui do apartamento lá, que eu tenho um muralzinho de fractures, que é uma foto lá de Aveiro, que eu tirei, que ficou bem bacana, da praia. Então, na minha falta de conhecimento, devo ter visto a foto e pensado, olha só, bacana, Veneza, né? Porque não tinha nem essa ideia, né? Mas foi ótimo, já quero voltar. Tava até falando com o Rafa Fishman esses dias sobre como superou as expectativas e que entendo mesmo agora que o pessoal vai pra lá e se eu voltar vai ser um outro tipo de viagem, mas igualmente divertido.